Bom, gente, tudo bem? Nós vamos começar aqui uma revisão para esse quarto bimestre e essa revisão vai trabalhar então as unidades 13, 14 e 15. Eu vou direcionar os temas para a prova para que você possa sair bem nela, ok? Para você direcionar bem os seus estudos e isso seja importante na hora de você estar fazendo a leitura, fazendo resumos, como você assim desejar. Então vamos lá. Primeira unidade, unidade 13, fala sobre o primeiro reinado, governo Dom Pedro I. Temos que lembrar que não foi um governo fácil, né? Foi um governo de 9 anos, marcado por problemas econômicos seríssimos. Lembrando que o Brasil não tinha nenhum produto concorrente no mercado externo, como diz aí a tela. O charque que vinha da Argentina era mais barato do que aquele que produzido no sul do Brasil. Os impostos no Brasil eram muito elevados, então era mais viável comprar o produto de fora. Estava em decadência o ouro, não tinha nenhum produto assim que fosse bom para sustentar a economia brasileira. E isso vai gerar então uma tremenda crise, uma crise que vai se abater principalmente nas províncias, e como Dom Pedro I não agia de forma política pensando, visando as demais províncias, e isso vai gerar algumas revoltas provinciais, onde Dom Pedro I vai ter que tomar atitudes, medidas mais drásticas para poder conter essas primeiras revoltas que ocorrem principalmente na região norte e nordeste do Brasil. Vamos lá. Alguns problemas políticos enfrentados aí, que não podemos esquecer. Primeiro deles, o reconhecimento da independência. Não adianta nada falar que o Brasil é independente se os demais países, principalmente Portugal, não reconhecerem a independência do Brasil. Vamos lembrar lá? Primeiro momento, os Estados Unidos, o primeiro país a reconhecer a independência, baseado na doutrina Monroe, lembrando aí da doutrina que dizia que não deveria existir países europeus controlando territórios no continente americano. Então os Estados Unidos vai ser o primeiro aí a querer sim que o Brasil tenha a sua independência, né? Outro fator importantíssimo, lembrando que Portugal só vai aceitar o reconhecimento, só vai aceitar a independência do Brasil desde que o Brasil pague uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal e que Dom João VI seja considerado imperador perpétuo, para sempre do Brasil. Essa era a proposta de Portugal. O Brasil, sem condições de ter esse dinheiro para pagar, né, essa indenização, vai recorrer a empréstimos. E a Inglaterra vai intermediar toda essa negociação, emprestando dinheiro para o Brasil. Só que faz uma exigência, como está negrito ali embaixo, né? O Brasil deveria acabar com a escravidão. O Brasil vai enrolar bastante a Inglaterra até finalizar de fato a escravidão aqui, certo? Então, primeiro momento aí, reconhecimento de independência, não pode esquecer, certo? Outro fator importante é a Constituição de 1824, a Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I, ela foi imposta. Havia ocorrido uma Assembleia Constitucional, uma Constituinte em 1823, onde dizia que os poderes do rei seriam limitados, né? Os liberais haviam organizado uma Constituição que limitava os poderes do rei e Dom Pedro não vai aceitar, vai encerrar essa Assembleia e em 1824 vai impor, vai outorgar essa Constituição. Algumas medidas importantes que nós vamos salientar aqui. A primeira delas é o poder moderador, o poder exclusivo do imperador. Ele tinha o controle sobre os demais poderes. Ele era o poder absoluto de Dom Pedro, né, e de seus descendentes. O poder moderador, não pode esquecer, o poder absoluto, o poder exclusivo. Existia o legislativo, o executivo, o judiciário, mas tinha o poder moderador. Era o quarto poder de Dom Pedro I. Outro detalhe, vamos lá. É uma Constituição feita para a elite, para benefício da elite, né? Lembrando que não era todo mundo que poderia participar das questões políticas no Brasil. Outro fator, oficializou a religião católica como a religião do Império. Não pode esquecer disso também. E ainda constava que a educação, né, um detalhe aqui, que a educação deveria ser gratuita para as crianças. Não dizia como, nem como, quando e quem manteria as escolas, mas a Constituição já determinava que deveria ser gratuita para todas as crianças. Ok? Então, não esqueçam, imposta pelo imperador, o poder moderador, que era o poder exclusivo dele, Dom Pedro I, uma Constituição feita para a elite e tinha algumas características específicas nela, aí, como estão descritas no slide. Problemas políticos ainda, né? Confederação do Equador,
uma rebelião, podemos dizer assim, uma revolta que ocorre lá na região de Pernambuco, e algumas demais províncias se organizam apoiando. É uma revolução que tem alguns motivos ali, né? Ó, nomeação de um conservador para presidente da província, os pernambucanos queriam um liberal, é contra o autoritarismo de Dom Pedro I, é contra a centralização política, é um movimento que vai ter apoio das elites locais, dos populares, inclusive dos escravizados. Lembrando que as elites locais estão buscando uma separação, é um movimento separatista, de independência, querem proclamar uma república, e esta república, esse novo país formado, teria esse nome aí, Confederação do Equador, e os escravizados, inclusive, apoiavam porque acreditavam que nesse novo país teria o fim da escravidão, né? Resultado disso tudo, os líderes, principalmente Cipriano Barata e Frei Caneca, são julgados, presos, né, e condenados à morte, ok? Não esqueçam então desses detalhes, visualize bem aí, né, faça seus resumos caracterizando esses itens, entendendo bem aí cada um desses detalhes. Partindo, abdicação. Alguns motivos levam Dom Pedro I a abdicar do trono em favor de seu filho Dom Pedro II. Nós temos que lembrar então que o país está vivendo uma grave crise econômica, uma crise política bem específica. Tem a questão da Guerra da Cisplatina, onde o Brasil é derrotado nesta guerra, depois de 3 anos, uma guerra que ficou muito cara para o Brasil, teve que, inclusive, pedir empréstimos para continuar nessa guerra, vai perder essa guerra, o Uruguai vai se tornar independente, então a moral de Dom Pedro I ficou muito baixa, ele não tinha mais apoio político para isso, então ele vai perder o apoio político tanto dos liberais e conservadores. Precisa se lembrar lá da Noite das Garrafadas, né, onde os liberais e conservadores acabam num momento ali brigando com garrafas, e isso demonstrava o fim do governo de Dom Pedro I, não tinha mais condições de governar, e ele vai acabar abdicando em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, só que ele tinha 5 anos, sem condições de governar. A Constituição dizia também, no caso de o imperador ser menor de idade, deveria ocorrer o governo de regentes. E aí nós teremos o início do período regencial. Então até aqui a unidade 13. Vamos para a unidade 14. Período regencial, ok? No período regencial nós temos lá, primeiro, uma regência trina provisória, que vai se tornar uma regência trina permanente. Os grupos políticos que formavam o Brasil nesse momento, que estavam atuando no Brasil neste momento, né? É importante você pegar no seu livro e ler cada um desses itens aí, ó, restauradores, liberais moderados, liberais exaltados, quais são as características de cada um deles aí, ok? Veja lá, leia com bastante tranquilidade, anote no livro, passe para o caderno, né? Faça isso, ok? Algumas medidas que ocorrem no período regencial. Uma delas é a organização da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que não era um exército, né, não eram formados por militares, era um grupo, uma segurança, podemos dizer assim, formada por milícias, por milicianos civis, né, e esses civis tinham alguns objetivos, entre eles proteger os interesses das elites. Quem participava da Guarda Nacional era apenas os membros das elites locais, né? E para organizar essa Guarda Nacional, para gerenciar, vamos dizer assim, para dar os comandos nela, tem a presença dos coronéis. Coronel aqui que não é um cargo militar, mas sim um título dado ao fazendeiro que tinha a maior moral política na região, na província, ou na região específica dentro daquela província, né? Presença dos coronéis. Então, o primeiro item aí é a Guarda Nacional, buscavam então proteger os interesses das elites, ok? Cada província tinha a organização de uma Guarda Nacional. Outra medida foi o Código do Processo Criminal. Como diz, organizar os processos criminais no Brasil. Havia uma Constituição que determinava as regras, agora vai ter um novo código, um novo documento que vai organizar as penas no Brasil, né? O que vai ser a punição para eventuais crimes. Só que esse Código de Processo Criminal também ampliava demais o poder dos juízes de paz. Juízes de paz, que também eram membros da elite, que tinham poderes, então, administrativos, jurídicos, de fiscalização. Era uma pessoa que tinha grande poder, grande influência na região também. Então, mais uma medida aí, o Código de Processo Criminal.
E, por fim, o Ato Adicional de 34. 10 anos após a Constituição de 1824, é feito um outro documento que vai ser inserido, um ato adicional nessa Constituição, que determinava, entre outras coisas, a organização da regência una, e aqui a gente vai ter a eleição, vamos dizer assim, do padre Diogo Feijó como primeiro regente uno no Brasil, a redução da maioridade de Dom Pedro II de 21 anos para apenas 18 anos, para que Dom Pedro II pudesse assumir antes, e tinha por interesse fortalecer as assembleias provinciais, dar autonomia às assembleias das províncias, assembleias legislativas provinciais, eram assim que eram chamadas, ok? Só que nesse período vai começar a ocorrer diversas rebeliões no Brasil. E aí estão listadas elas aí, né? Malês, Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Rusga. O que é importante saber dessas rebeliões? Tudo, professor? 100% tudo de cada uma delas? Não. Eu digo a vocês que vocês se preocupem com esses itens aqui, ó. Os motivos, as causas das rebeliões, o porquê que elas ocorrem. Praticamente elas têm os mesmos motivos, né? Contra o descaso que ocorre nas províncias, do governo central, a presença de portugueses controlando todo o comércio, os problemas sociais, econômicos que atingem essas regiões. No caso dos malês, lá é bem específico, né? Os malês eram escravos muçulmanos que não aceitavam nem a escravidão, nem a imposição do catolicismo. É uma revolta que ocorre em 2 dias apenas, né? Uma revolta bem curtinha. Dê bastante atenção à cabanagem, à farroupilha, bastante atenção, e a sabinada, buscando aí as causas e as rebeliões, a causa das rebeliões. Uma característica importantíssima delas todas é a participação popular. Apesar de várias delas ter aí a organização, a liderança de membros das elites, mas acima de tudo a participação popular fica bem evidente. Em especial na farroupilha, né? Porque é a que mais durou, teve a maior duração, onde vai ter aí a presença de estancieiros, grandes proprietários de terra no Rio Grande do Sul. É uma revolução, né? A Revolução Farroupilha que ocorre no Rio Grande do Sul. Tem aí grande participação popular também, que tinha por interesse, lá no Rio Grande do Sul, promover uma independência daquela região. Inclusive fazem isso, né? Depois é que o governo vai tentar controlar essa revolta, ok? Não esqueçam disso. Vamos lá. Uma das medidas que ocorrem daí já em 1840 é chamado de golpe da maioridade. Qual que era essa ideia? Primeiro, solucionar os problemas com as rebeliões. Se Dom Pedro II se tornasse imperador o quanto antes, muitas rebeliões acabariam. A Revolução Farroupilha, por exemplo, ela permanece, ela continua ainda, mas as demais elas meio que acabam, porque também era uma exigência, né? Que tivesse um imperador. As rebeliões aqui, se a gente voltar aqui, ó, elas têm por motivo também, elas são contra o governo dos regentes. Então a ideia era acabar com o governo dos regentes. Então, solucionar os problemas das rebeliões, fazer com que Dom Pedro II fosse imperador do Brasil quanto antes. Com isso, a elite tinha por interesse, né, uma maior participação política. Porque mesmo que antecipasse a maioridade de Dom Pedro II, ele ainda era um garoto, né? Ele vai começar a governar o Brasil com 14 anos, como a gente já sabe, mas ainda é um garoto. Então a elite brasileira quer participar diretamente, não quer estar simplesmente como coadjuvante de um regente, quer de fato uma participação política maior, ok? Vão antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né, para 14 anos, e ele vai se tornar o imperador brasileiro que vai governar de 1840 a 1889. Sobre o segundo reinado, gente, bem específico, é o parlamentarismo às avessas. Né? Nós temos que lembrar que Dom Pedro II ele se torna aí um imperador que vai conseguir controlar os grupos políticos que formavam o Brasil, acima de tudo conservadores e liberais. Ele vai conseguir apoio desses dois grupos e ao mesmo tempo controlá-los com esse tipo de parlamentarismo. Primeiro, é diferente do inglês. Nós temos que lembrar que na Inglaterra o rei é simplesmente figura de poder, é um símbolo, mas quem governa é o parlamento junto com o primeiro-ministro. No Brasil, lá no século XIX, 1847, quando é organizado o parlamentarismo às avessas, nós temos algumas diferenças. Primeiro, Dom Pedro II, o próprio imperador, nomeia o primeiro-ministro.
que vai ser chamado aqui no Brasil de presidente do Conselho de Ministros ou simplesmente presidente do gabinete. Esse é o nome, o título do primeiro-ministro, né? Ele que vai ser nomeado pelo Dom Pedro II. Aí, os dois, o presidente do gabinete, nomeado pelo imperador, junto com o imperador, vão nomear os membros do parlamento, os membros do próprio gabinete, ok? Isso dá a ele controle sobre todos os partidos políticos, ele consegue ter ali, a partir de fraudes, a maioria sempre apoiando, seja os conservadores em especial, né? Ele vai estar sempre modificando, ele vai demitir esses presidentes do gabinete, nomear outros para conseguir sempre maioria, e com isso ele tem grande apoio político. Ele controla os partidos políticos e tem grande apoio político. Então é isso, minha gente. Estejam atentos, né, para que vocês possam fazer uma excelente prova, ok?